Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre compreensão e interpretação de textos. Bom, compreensão e interpretação de texto é um tema que geralmente está presente em UERJ, Enem, vestibulares em geral, né, concurso público, e a maioria das pessoas, né, a maioria dos candidatos não se atenta para a diferença entre compreensão e interpretação. Bom, basicamente, quando o comando da questão trabalha a área de compreensão, aquela informação está no texto. Diante disso, você terá alguns enunciados básicos de questões de compreensão. Porém, se a informação estiver além do texto, fora do texto, trata-se então de uma questão de interpretação, ok? Uma informação que, além de estar fora do texto, tem conexão com o texto, chama-se de inferência textual ou dedução textual. Ao ler o texto, o candidato consegue inferir, tirar conclusões a partir de ideias que foram explicitadas nesse texto, né? O leitor precisa ter a visão qualificada e apurada sobre o enunciado e deve conseguir visualizar, identificar e qualificar, assim como caracterizar o comando. E se é de compreensão, né? Conseguir observar quais são as informações que estão no texto. E quando se trata de interpretação, aquelas informações que está no texto, a interpretação assim, a informação está lá, mas é o que você pode inferir, o que está além desse texto, né? Está atrelado a esse texto, não necessariamente escrito lá. Então, resumidamente, compreensão, tudo que está escrito lá no texto e tudo que o texto me dá. Interpretação, tudo que eu posso concluir a partir dessa leitura. Ok? Então, o que a gente pode escrever em relação ao nível de compreensão? Bom, se a compreensão consiste em analisar o que realmente está escrito, né, ou seja, fazer a coleta dos dados, nós podemos usar então alguns termos como: segundo o texto, o autor, narrador diz que, o texto informa que, no texto pode se encontrar, tendo em vista no texto, de acordo com o texto, o autor sugere ainda, o autor afirma que, na opinião do autor, e assim por diante. Ou seja, eu estou me referindo ao que está escrito lá. Se a interpretação consiste em saber o que se infere, ou seja, o que se pode concluir a partir desse texto, né? Os comandos de interpretação, então, relacionam-se ao que está fora desse texto, ok? A gente pode usar, então, termos como depreende-se ou infere-se, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, ou então, é possível subentender-se, a partir do texto, que a intenção do autor quando afirma que o texto possibilita o entendimento de ou de que, com o apoio do texto, infere-se que, ok? O texto encaminha o leitor para tal assunto, ou para tal polêmica, ou para tal discussão. Pretende o texto mostrar ao leitor, ou então o texto possibilita deduzir que. Enquanto a compreensão de texto trabalha com frases e ideias escritas do próprio texto, ou seja, aspectos visíveis, né, a interpretação de texto então trabalha com a subjetividade, ou melhor, com o que você vê além das entrelinhas, ok? Geralmente há uma confusão com isso, porque a pessoa acha que está lá no texto e não está, então aí que confunde o que é interpretação com compreensão. Então, na hora da gente escrever a respeito, é interessante deixar isso claro para o seu leitor, né? Ou seja, para a pessoa da banca que estará analisando a sua redação, e deixar claro que você entendeu essa diferença entre compreensão, então você escreve sobre o que o texto te diz, ou a interpretação, que é aquilo que você pode inferir, tá bom? Aquilo que você pode deduzir, aquilo que você pode concluir a partir dessa leitura. Você vê além das entrelinhas. Para isso também é importante que se haja a compreensão da proposta, né? A proposta da redação.
Antes de redigir um texto dissertativo argumentativo, um fator muito importante é observar se você compreendeu os comandos da proposta de redação, se compreendeu sobre qual tema deve discutir ao longo do texto e se este está escrito dentro das características estruturais do gênero, né? Então, sendo assim, é bom que a gente preste atenção no enunciado e no texto, porque você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas de conhecimento. E com isso, você pode então desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ok? Então vamos lá. Para compreender a proposta da redação, eu tenho algumas dicas aqui que eu separei, né? Então, ler o enunciado, né, inicial, isso é primordial, né? Ler esse enunciado e até sugiro que leia depois novamente. Compreender os comandos, ou seja, os comandos da proposta da redação, né? Tudo o que deve ser feito estará escrito nessa proposta. Então, redija uma dissertação argumentativa levando-se em conta, blá, 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 blá. E aí você vai ler lá o comando, ok? Compreender o tema, ou seja, a respeito do assunto o qual você vai escrever. Observar o eixo e o recorte temático, porque qual parte desse tema precisa ser direcionado para uma discussão, né? Se eu vou dar um exemplo, se eu estou falando de mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um assunto amplo. Em que sentido eu vou direcionar? Eu vou falar dos problemas do metrô, dos ônibus, dos transportes alternativos, da falta de transporte. O que eu quero focar? Então, é observar esse recorte. O que exatamente você quer falar? Eu estou falando do tema geral, que é mobilidade urbana, mas eu devo, dentro de mobilidade urbana, fazer esse recorte e focar a minha dissertação argumentativa naquilo que eu quero direcionar, ok? Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, né? Então, espera-se isso do aluno, né, do candidato, que você relacione os conhecimentos de outras disciplinas, do seu conhecimento de mundo também, na sua redação, ok? Ler atentamente os textos motivadores. Geralmente eles são bastante sucintos, mas fica essa dica. O texto está lá para ser levado em conta. Você deve ler os textos motivadores e quando aparecer texto e imagem, aquela imagem também não está lá à toa. Ela deve ser levada em conta. Ok? Ou a imagem, ou aparece um texto em forma, né, de charge ou tirinha. Então eles estão lá com um propósito. Você não deve ignorar. Então leia tudo, leve tudo em conta e a partir daí você começa a desenvolver o seu texto, ok? Sublinhar as informações que consideram mais importantes, né, para você utilizar depois. Abordar o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, você deve estar sintonizado com a contextualização histórica, né? E também a realidade do nosso mundo contemporâneo, né? Então não adianta eu falar sobre aquele assunto, demonstrar conhecimento e não relacioná-lo à nossa contemporaneidade, ou seja, à nossa atualidade, ao mundo no qual vivemos, ok? Inserir no texto as informações que você julgar mais relevantes, né? Com o objetivo de persuadir o leitor e acatar seu ponto de vista. Então, é importante você sublinhar lá o que é interessante para você e a partir daí você usar esses critérios, né, de persuasão, né? Você, aliás, criar critérios de persuasão, ou seja, tentar convencer o seu leitor a concordar com você, porque uma dissertação argumentativa é uma demonstração da sua opinião em relação àquele assunto. Você demonstra que você sabe falar sobre o assunto, mas que você tenta ir o quê? Com essa demonstração de conhecimento? Impor a sua opinião. Impor no sentido de persuadir, tentar o quê? Convencer o seu leitor, ok? E problematizar o tema
e refletir sobre causas e consequências a partir de conhecimentos interdisciplinares, ou seja, saberes de diversas áreas das ciências, sobretudo aquelas que compõem as grades curriculares das escolas, ciências da natureza, ciências exatas e ciências humanas, né? Então, não adianta eu querer só falar de fatores históricos, sociais. E os fatores econômicos, e os fatores culturais, né? É interessante a gente também se atentar aos direitos humanos, o que fere e o que não fere os direitos humanos. Então, é interessante a gente ter essas noções. Desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa, né? O texto em prosa ele é organizado em períodos, parágrafos, isso que é um texto em prosa, né? Então, que é diferente, por exemplo, do poema, que é organizado em versos, estrofes, etc. O texto dissertativo argumentativo, então, não deve ser visto como uma mera exposição sobre o tema proposto. Além de refletir de maneira objetiva sobre o que é o tema, a dissertação argumentativa requer do autor um desenvolvimento de uma tese, né? Essa tese ela deve, então, nortear toda a argumentação inserida no desenvolvimento do texto. Todos os argumentos inseridos no texto devem estar, devem estar antecedidos ou seguidos do posicionamento do autor, ou seja, dos pontos de vista a respeito do tema e dos fatos que o cercam, né? Esse fato, dado, informação, citação, etc. E aí, é bom ou é ruim? Sou a favor ou sou contra? Melhorou ou piorou? Eu discordo, eu concordo? E aí? Eu preciso ter essa relação de prós e contras, né? Selecionar a argumentação com o objetivo de persuadir o leitor, como eu já falei, né, sobre o seu ponto de vista. A argumentação e o posicionamento do autor devem ser consistentes, ou seja, estarem embasados por dados verídicos comprováveis. Além disso, você deve ser coerente, você deve ser coeso. E nós, aqui, a essa altura, já conhecemos os fatores de coesão, já conhecemos os fatores de coerência textual. E aí, nós trabalhamos com dados que são comprováveis. Não adianta eu inventar dados que acaba sendo pesquisado, e se você criar dados inexistentes aí, você pode ter a sua redação parcialmente anulada ou totalmente anulada, ok? Depende da gravidade aí do que você inventou. Então, não inventa dados. Se você conhece dados, bota o que é real. Se não, se conhece mais ou menos, coloca uma relação aproximada, mostrando para a banca que você conhece o assunto, sabe que aproximadamente em tal número, tal porcentagem aquilo acontece, mas você usa a palavra aproximadamente, ok? Por volta de, em torno de. E aí sim, você não deixa de demonstrar o conhecimento do assunto, mas também não corre o risco de errar nesse dado, caso você não tenha certeza. O importante é mostrar que você está atento aos fatos, ok? Mobilizar outras vozes, então, no texto, ou seja, trazer vozes de autoridades, de profissionais especializados no assunto para sustentar ou refutar suas ideias, reforçando, então, o seu poder de persuasão. É óbvio, né, pessoal, que quando nós utilizamos uma citação, né, um argumento aí de autoridade, isso reforça aquilo que nós estamos querendo falar, seja contra ou a favor do assunto que nós estamos abordando. Por enquanto é só, daremos continuidade a esse assunto, né, da relação entre compreensão e interpretação em breve, ok? Gratidão! Namastê!